turma, tudo bem? O meu nome é Tatiane Galdino e eu sou professora de português e de literatura da Rede Municipal de Ensino. Hoje nós teremos mais uma aula de português para vocês do 8º período da EJA. No entanto, antes de nós começarmos, eu peço licença para eu tirar a minha máscara. Tudo bem? Passando álcool em gel nas minhas mãos, tirando a máscara, guardando-a, mais álcool. Finalmente, vamos lá? Hoje nós vamos estudar um gênero textual diferente. Nós vamos falar sobre as nossas famosas tirinhas. Tenho certeza de que vocês já viram as tirinhas nos livros didáticos de vocês, não só de língua portuguesa. Nós vemos tirinhas em livros de matemática, de ciências, geografia, história. Nós vemos as tirinhas nos jornais, nas revistas. Enfim, as tirinhas estão presentes em toda parte, trazendo personagens diferenciados, personagens engraçados, enfim, na maioria dos casos, trazendo textos que nos fazem rir, que nos alegram muito, não é? Então, dentro das tirinhas, nós vamos trabalhar com humor e ironia. Olhem, gente, que conteúdo rico! E o tema, o riso, que nos faz refletir. Vejam que interessante. Estudo o gênero tirinhas, aprendo o que é humor e o que é ironia e ainda discuto e ainda observo de que modo o riso pode nos trazer tantos ensinamentos. Tudo bem? Vamos começar? A primeira pergunta que eu faço, a primeira ideia que eu quero trazer para este momento é: por que estudar as tirinhas? Porque são textos que aparecem com bastante frequência em jornais, revistas e também nas avaliações diversas que vocês enfrentarão. Vocês vão fazer provas na escola que tem tirinhas, nos vestibulares, nos concursos públicos, no Enem. Nessas provas diversas, vocês terão contato com as tirinhas e muitas vezes vocês vão ter que interpretar estes textos. Por isso, a importância desta aula de agora. Certinho? Vamos continuar aqui. Mas, o que é uma tirinha? Vamos observar? As tirinhas são como histórias em quadrinhos, porém elas são mais curtas. Este texto mistura a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Notem que aqui eu tenho uma tira de uma personagem argentina chamada Mafalda. A Mafalda, ela foi idealizada, ela foi criada por um cartunista argentino chamado Quino. Olha como a Mafalda começa. Eu era assim, pequenininha, e já ouvia dizer que o país estava em crise. Agora eu já estou assim, quer dizer, eu cresci um pouco mais. Agora eu já estou maior. Notem que aqui ela está pequena, aqui no segundo quadro ela aumenta de estatura, ela cresce, e aqui ela cresce um pouco mais. E aqui, conclusão, a Mafalda chega no último quadro da tira, que o país continua em crise. Então quer dizer, o tempo passa, eu cresço cada vez mais e o país não sai dessa crise. Que crise é essa? Certamente uma crise que cresce na proporção que a menina também cresce. Não é isso? Vamos continuar? Muito bem. Quando eu mencionei as tiras com vocês, eu falei que são textos compostos pela combinação de linguagem verbal e linguagem não verbal. Muito importante nós pararmos agora para nós pensarmos sobre o que é a linguagem verbal e o que é a linguagem não verbal, para finalmente pensarmos na linguagem das tirinhas. Tudo bem? A linguagem verbal é representada por palavras, sejam escritas ou faladas. Aqui eu tenho um exemplo para vocês
de uma frase muito bonita do nosso grande escritor brasileiro Guimarães Rosa. Eu retirei esta frase de um livro chamado Grande Sertão Veredas. E a frase é assim: o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando. Não é bonito? E aqui então eu tenho um grande exemplo de linguagem verbal, isto é, linguagem formada a partir das palavras. Na sequência, eu tenho a linguagem não verbal. Notem que aqui eu tenho apenas uma imagem. No entanto, essa imagem ela me traz uma mensagem. Quando eu olho para esse círculo vermelho cortado ao meio e a imagem do cigarro por trás deste corte, eu entendo a mensagem de que é proibido fumar em determinado local. Não é verdade? Notem que quem fez essa imagem, quem produziu essa mensagem, não precisou usar nenhuma palavra. A própria imagem já nos diz muito, não é verdade? Então aqui eu tenho o exemplo de linguagem não verbal. Aqui eu tenho uma combinação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nós chamamos este caso aqui de linguagem mista. Notem que eu tenho a mesma imagem sinalizando a proibição do ato de fumar e aqui embaixo eu tenho uma mensagem escrita: proibido fumar. Então, além de a imagem me trazer esta mensagem, o produtor fez questão de escrever. Neste caso, eu tenho a linguagem chamada mista, que é a combinação, a mistura entre o não verbal e o verbal, certo? E aqui, nas tirinhas, mais uma vez a tirinha da Mafalda, aqui eu tenho essa combinação entre o verbal e o não verbal. Eu tenho a imagem da menina Mafalda conversando com outra criancinha aqui no nosso primeiro quadro. Aqui, na linguagem verbal, vamos ler o que a Mafalda diz para essa criancinha tão miúda. Ela começa assim: oi, como você é pequenininha, qual é o seu nome? E no segundo quadro, a criança responde à pergunta que a Mafalda fez. E ela diz: liberdade. E aí, essa tira nos traz uma grande reflexão. Ora, por que a liberdade é tão pequenininha, não é? E aí vocês pensem sobre isso. Tudo bem? Portanto, qual é a função das tirinhas? As tirinhas, por meio de recursos como o humor e a ironia, nos provocam o riso ou a reflexão. Aqui eu olho para essa graciosa tira, além de eu achá-la bonita, eu também posso achá-la engraçada e principalmente ela me leva a algumas conclusões. Não é verdade? Entendem a importância de nós estudarmos esse gênero textual? Vamos continuar? Essa imagem eu selecionei para vocês devido à beleza que ela tem. Notem que eu tenho a representação da linguagem verbal representada por palavras abraçando uma pessoa. Aqui nós temos um ato de comunhão, de afeto, de amor. Nós temos aqui um ato que deixa muito claro, por meio dessa representatividade, que as palavras podem ser nossas grandes aliadas, as palavras podem nos compreender, podem nos representar, as palavras podem ser as nossas grandes amigas, desde que nós saibamos valorizá-las e lidar com elas, não é? Uma imagem bastante bonita, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar aqui. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o humor, porque trata-se de uma dessas palavras que a gente escuta, que a gente fala, mas que quando precisamos definir, nós temos dificuldade. Por isso eu trago algumas informações, algumas definições aqui para vocês
sobre a palavra humor. Vamos lá? Numa primeira acepção, humor é a qualidade do que é divertido ou cômico, quer dizer, daquilo que nos faz rir, daquilo que é engraçado aos nossos olhos. Muito bem? Numa segunda acepção, humor é uma disposição de ânimo, um estado de espírito. É como quando a gente fala que uma pessoa é bem-humorada, é uma pessoa alegre, disposta, para cima, alto astral, não é verdade? Para a gente verificar na prática este humor, eu trouxe para vocês uma tira de um personagem chamado Agar. O Agar chega ao consultório médico, olha para a secretária e diz o seguinte aqui no primeiro quadrinho: queria ver o doutor. E a secretária fala: pois não, sente-se e espere um pouco. Vamos observar qual é a resposta que o Agar dá à secretária. Ele diz: prefiro não me sentar. Claro, olhem aqui, no bumbum do Agar nós temos uma flecha, quer dizer, ele foi atingido. Sendo assim, é lógico que ele não vai conseguir se sentar. Então eu tenho aqui uma tirinha bem-humorada, engraçada, cumprindo o papel de suscitar a graça, o riso, por meio do humor. Não é verdade? Vamos continuar? Agora, já que eu falei de humor, quero falar com vocês um pouquinho sobre a ironia. Mais uma palavra que nós utilizamos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós falamos que nós estamos sendo irônicos, muitas vezes nós acusamos as pessoas de serem irônicas conosco, mas eu também sei que é uma outra palavra difícil de ser definida. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é ironia? É uma figura de linguagem que consiste em sugerir o contrário do que se afirma. Para a ironia ser identificada, ela depende do contexto, ela depende da situação de uso. Vamos ver aqui um exemplo? Vamos lá então. Vejam este contexto. Laura empurra Giovana para entrar primeiro no ônibus. Imagine essa cena. A Laura empurrando a Giovana. E o que é que a Giovana fala? Você é mesmo muito gentil. Portanto, quando a Giovana diz que Laura é muito gentil, na verdade, a intenção dela seria dizer o contrário. Claro, uma pessoa está me empurrando para entrar no ônibus, eu olho para ela e falo que ela é muito gentil. É irônico, porque na verdade eu não estou considerando a ação dela gentil, eu estou considerando a grossa, mal educada. É isso que está acontecendo. Quando eu falo de gentileza, é uma ironia que eu uso em relação a Laura. Certinho? Existe ainda um outro tipo de ironia que é chamada ironia de situação. Ela ocorre quando se obtém um resultado contrário em relação àquilo que é desejado em uma situação. Um exemplo desse tipo de ironia envolve o famoso naufrágio do Titanic. Supostamente, pois não há registros sobre o fato, o construtor do navio teria dito a seguinte frase: nem Deus pode afundar o Titanic. Então vocês imaginem, quando ele construiu o Titanic, ele afirmou que nem Deus poderia afundar aquele navio. Uma grande ironia de situação, que de acordo com dados históricos, nós sabemos que no dia 15 de abril de 1912, este navio, o Titanic, se chocou contra um iceberg e afundou, matando cerca de 1.500 pessoas. Assim, quando o construtor disse aquela frase, ele estava afirmando que jamais o navio afundaria, mas o que aconteceu foi o contrário. Imaginem, que ironia da vida! São as famosas ironias do destino, não é? Ele falou que nem Deus seria capaz de afundar aquele navio e anos depois o navio se choca com um iceberg e nós temos aí essa grande tragédia que transformou-se em um filme
famoso em Hollywood. Não é verdade? Aqui nós temos mais um excelente exemplo de ironia, com o nosso personagem Agar, do qual eu acabei de falar alguns minutos antes, certo? Que é o nosso viking. Aqui ele está sentado com as pernas para cima, com um copo enorme de chopp nas mãos, até porque o Agar é bastante famoso por ser preguiçoso e gostar muito de beber. Muito bem? A esposa dele chama-se Helga e ela fala o seguinte para o Agar: é isso aí, fica sentado aí sem fazer nada enquanto eu arrasto nossos móveis pesados e levanto nossos tapetes pesados. E o que é que ele fala? Tá bem, Helga. E olha o pensamento dele, representado por essas bolinhas aqui, ó. Vejam bem, que mulher, ela não quer que eu machuque as costas. Muito bem, irônica ela, irônico e preguiçoso ele também, não é verdade? Porque quando ela fala, fique aí sentado e deixe que eu faça tudo sozinha, ela está sendo irônica, uma vez que ela gostaria, obviamente, que ele se levantasse e a ajudasse. Ele se finge de bobo e é irônico também. Ah, ela não quer que eu me machuque, não é? Então aqui nós temos um excelente exemplo de ironia. Aqui, mais uma tirinha para nos levar à reflexão. Armandinho, aquele menininho bastante inteligente, provocador, que pensa muito e por consequência nos faz pensar também. Ele está lendo aqui um livrinho e a mãe dele está ao lado dele, aqui no nosso primeiro quadrinho. O Armandinho fala, mas por que chamam ele de um lobo mau? A mãe no segundo quadrinho responde, porque quer comer os porquinhos, o desalmado. Agora, vem fazer o lanche. Ela chama o Armandinho para lanchar. E no terceiro quadrinho, o que é que essa mãe fala? O pão com presunto está em cima da mesa. Ora, o lobo mau, é desalmado porque come os porquinhos. Esse foi ou não foi o argumento que a mãe utilizou com o Armandinho? No entanto, lá no terceiro quadrinho, ela avisa que o lanche é pão com presunto. E o presunto é feito de quê? Não é de carne suína? Então nós temos aqui uma grande ironia de situação. Ora. Não, quem mata os porquinhos é mau, mas matam-se porquinhos para fazer presunto. Entenderam? Então essa é a nossa grande ironia aqui na tira do Armandinho. Muito bem. E aqui mais uma do Agar. O amigo dele, no primeiro quadrinho, olha para ele em um bar, até porque eu já falei para vocês que ele é bastante conhecido por beber muito, e este amigo fala, tenho saudades do vento salgado batendo no meu cabelo em alto mar. O Agar fala não, ele pergunta, você é sentimental? E o amigo responde, não. Sou careca. Então, por meio do humor, mais uma vez aqui, a tirinha do Agar chama-nos a atenção, quebrando a nossa expectativa e a expectativa do personagem Agar também. Ora, se você tem saudades do vento batendo nos seus cabelos em alto mar, você deve ser, no mínimo, sentimental. Ele fala, não, eu sou careca, quer dizer, eu tenho saudade de quando eu tinha cabelo e esse vento batia nos meus cabelos. A ideia é essa. Então, mais aí uma tirinha bastante engraçada. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as tirinhas, sobre o humor, sobre a ironia e principalmente entendido que trata-se de recursos que nos levam à reflexão e, por consequência, melhoramos na interpretação não só dos textos, das atividades que os professores de vocês passam na sala de aula, mas também melhora a nossa capacidade para compreendermos a vida, os diálogos gerais.
Então, por favor, continuem estudando, façam todas as atividades que os professores passam para vocês e não deixem de assistir às aulas. Tudo de melhor!